Oi, gente, tudo bom? Boa tarde. Eis-me aqui de volta. Sei que vocês devem estar morrendo de saudade das aulas de português, né? Vamos acreditar que sim. E eu morrendo de saudade de guarda o celular, presta atenção, hora da explicação, não é não? Bom, vou começar primeiro essa aula com duas, na verdade, assim, duas pessoas tiveram essa dificuldade de uma aula do Centro de Línguas, tá? Que foi a respeito de variação linguística. Primeiro, saber o que é variação. Variação é algo que muda. Linguística, em relação à língua. Ou seja, a língua, ela muda, ela não é estática, ela é dinâmica, ela muda através do tempo. Por fatores sociais, fatores geográficos, idade, sexo, tá? Entre outros fatores. Regional. São Paulo, falamos obstáculo. Rio de Janeiro, falamos quebra-mola, ok? São Paulo, falamos mandioca. Nordeste, macaxeira. Uma pessoa mais velha fala: oi, boa tarde, como está? Já um jovem: e aí, mano, beleza? Ah, você vai à minha casa amanhã? O jovem: cola lá na laje amanhã, cola na minha casa amanhã. Tô certa? Vai me dizer que vocês não falam desse jeito, né? Vamos acreditar que não, né? Em relação à história, mesmo no português formal, expressões que se usavam, que eram usadas no começo do século, não se usa mais hoje, tá? Elas não são usadas mais hoje. Vocês vão encontrar só em obras literárias. Por exemplo, muito o uso do pronome tu. Antigamente usava-se muito no Brasil o pronome tu, claro que com o verbo conjugado adequadamente, coisa que hoje a gente encontra no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, mas com o verbo errado, ok? Variação linguística, então é uma mudança natural da língua através do tempo. Primeira questão. A segunda questão foi em relação ao caráter de crítica e humor nas charges e nas tirinhas. Por que as charges e as tirinhas são tão importantes nesse quesito? Primeiro, por se apresentarem mais dinâmicas no sentido de... O que significa dinâmica? Algo que vocês leem rapidamente, né? Não é à toa que os gibis, que podem ser considerados charges e tirinhas, eles são muito mais dinâmicos para leitura do que um livro comum, porém não mais importante nem menos importante, de igual importância, tá? O que tem na charge e nas tirinhas? Linguagem verbal e não verbal. Daí a crítica. Geralmente fazem crítica ou humor, por quê? Vamos primeiro para a linguagem verbal. Na verbal, alguma palavra que esteja escrita, alguma colocação, algum pensamento. Ok. Na linguagem não verbal, o que nós identificamos nas tirinhas? A linguagem não verbal, o que é essa linguagem não verbal? São as caras e bocas dos personagens, certo? Por exemplo, um espanto fora de hora, uma cara de sarcasmo para uma pergunta que parecia óbvia, entendeu? Daí que nós falamos que é muito mais fácil fazermos a crítica por meio das tirinhas e das charges, certo? Vocês podem perceber que no Centro de Mídias houve aquela aula em que foi mostrado o ovino musga, certo? Por que isso? Era o ovino, era uma cabra, talvez, né? A espécie cabra. Ovino. Porque quando nós falamos, geralmente nós não falamos ouvindo. Eu tô ouvindo música. E quando se fala muito rápido música, acaba ficando musga. Algumas pessoas realmente têm essa mania de falar musga. Então, ouvindo, musga, tá? Linguagem verbal e não verbal, com linguagem formal e não formal. Onde está a linguagem formal nessa charge? Ouvindo.
que é o nome da espécie do animal, certo? E onde está a linguagem informal? A parte do verbo, ovino, musga, ok? Qualquer dúvida, podem me chamar no particular que eu explico outra vez, tá? Agora eu vou parar essa gravação e vou começar a outra na correção da apostila, tá bom? Exercício por exercício. Até daqui 30 segundos. Olá, novamente, tá? Vamos agora para nossa praticamente segunda aula. Na apostila, tá? Aquela apostila que vocês receberam, que eu mandei em PDF, vocês fizeram a lição e me mandaram em foto, tá? Por isso que é importante, foi bom, tomara que vocês tenham feito a lápis, porque qualquer erro vocês podem corrigir, tá? E dúvida, depois me chamem no privado. O primeiro exercício era: observe as imagens de campanhas publicitárias. Descreva brevemente as estratégias usadas pelo publicitário para atingir ao público-alvo, tá? Aqui começa um pequeno erro de regência. Quem atinge a alguma coisa. Então, seria atingir ao público-alvo. Desculpa, tá, gente? Outra vez. Coma mais frango. Tá, seria uma linguagem verbal, tá? Uma linguagem formal. Tudo bem, belezura. Chamaria tanto atenção? Sim ou não? Óbvio que não, tá? Por isso as figuras das vaquinhas, ainda mais aquelas vaquinhas com uma cara de coitadinhas, como quem diz, coma mais frango, deixa a gente em paz, por favor. Então, quais foram os elementos que o autor usou? Além da linguagem verbal, a não verbal, no sentido do apelo, tá? A gente chama também de linguagem apelativa, ok? Espero que essa questão tenha ficado claro. E como linguagem publicitária, o intuito é vender o produto, vender a ideia, vender a imagem. Coma mais frango, o verbo comer está no imperativo, que é o modo da ordem, do conselho, ok? Beleza, vamos lá para a próxima questão. A mesma coisa, a imagem 2. Um leão ou uma leoa, não sei, do modo natural, acho que é um leão, porque a leoa é um outro tipo físico. Um leão com a juba, ao natural, bonito. Bonito, ninguém está falando que ele não é bonito, entendam isso, tá? Não está passando nenhum tipo de preconceito. A única coisa é, se o produto é bom, que consegue abaixar essa juba do leão, deixando igual a figura que está à direita, né? Imagina o que não faz para um cabelo humano, tá bom? Claro que daí no caso houve até um exagero, então eles até usaram uma figura de linguagem, a hipérbole, mas a hipérbole no sentido de não só a hipérbole, que é a figura de linguagem de exagero, não existe só na linguagem verbal, existe também na linguagem não verbal. Tá? Então, no primeiro texto das vaquinhas, ele se utilizou da imagem da pena, de você ter pena, etc. Aqui, ele usou o quê? Usou do exagero, tá bom? Usou do exagero. Aí fala, cabelo armado e com frizz, seda antifrizz, uma coisa assim, porque aqui pelo computador tá difícil de ler, tá? Ele já usou um estilo de propaganda, tá? Para cabelo, só que ao invés de colocar pessoas, ele colocou animais, que é para chamar mais atenção. Na terceira imagem, o Senhor dos Pastéis. O Senhor dos Pastéis. Eu, particularmente, eu li só a sinopse do livro Senhor dos Anéis. É um tipo de literatura que não me atrai muito, mas acredito que grande parte de vocês tenha lido. O que significa o Senhor dos Anéis? O Senhor quer dizer o dono de tudo, o supremo, o poderoso. Ao invés de anéis, ele rimou com pastéis, o Senhor dos Pastéis. Quer dizer que provavelmente chama atenção para que essa barraca, esse food truck, né, de pastel, seja o melhor do bairro, da rua, da cidade, tá certo? Imagem grupo 4. Batatas do Caribe.
Uma batata pelos tesouros da Hortifruti. Batatas do Caribe. O que vem a ser Batatas do Caribe? Nada mais é do que uma paráfrase, uma imitação de outro filme, Piratas do Caribe. Qual que era a função do filme Piratas do Caribe? Eles não estavam em busca de tesouros? Então, aqui subentende-se que essas batatas do Caribe, tá? São as batatas muito, muito gostosas que tem nesse Hortifruti, tá? É a propaganda do Hortifruti. Mais uma vez, ele usou o quê? Algo que já existia, tá? Uma paráfrase para chamar o público a conhecer o Hortifruti por meio das batatas. A imagem 5. Chuchurek, de tão distante para o Hortifruti. Chuchurek, todo mundo sabe que é uma paráfrase ao Shrek, tá? Verde, grandão, meio desengonçado e até meio sem graça, que é o que todo mundo acha do Chuchu. Mas como houve a imagem do Chuchu, comparada do Shrek, que tudo bem, ele pode ser ogro, meio sem graça, mas ele é muito querido, ele é muito importante. Então, é uma forma de colocar, talvez no inconsciente do consumidor, que o Chuchu seja esse produto legal para a saúde. Além do mais, a parte principal, né? Eles estão o quê? Fazendo uma ligação do Chuchu com o Hortifruti. Então, vamos juntar o útil ao agradável. O útil é o Chuchu, o agradável é ir fazer compras nesse Hortifruti, ok? A seguir, você encontrará algumas reproduções de cartazes e filmes retirados do site. Aí tem o site, tá? Que acho que vocês acessaram. O primeiro é Harry Potter, tá? E há um texto sobre o Harry Potter. Harry Potter é um garoto órfão que vive infeliz com seus tios, os Dursleys. Ele recebe uma carta contendo um convite para ingressar em Hogwarts, uma famosa escola especializada em formar jovens bruxos. Inicialmente, Harry é impedido de ler a carta por seu tio, mas logo recebe a visita de Hagrid, o guarda-caça de Hogwarts, que chega para levá-lo até a escola. Harry adentra um mundo mágico que jamais imaginara, vivendo diversas aventuras com seus novos amigos, Rony Weasley e Hermione Granger, tá? Minha Mãe é uma Peça. Também aqui eu não estou conseguindo ler direito o cartaz, né? Por causa da imagem, ela não está bem definida. Mas fala, Dona Hermínia, que é o ator Paulo Gustavo, é uma mulher de meia idade, divorciada do marido, o ator Erson Capri, que a trocou por uma mais jovem, Ingrid Guimarães. Hiperativa, ela não larga o pé de seus filhos, Marcelina e Juliano, que é Mariana Xavier e o Rodrigo Pandolfo. Sem se dar conta que eles já estão bem grandinhos. Um dia, após descobrir que eles consideram ela uma chata, resolvem sair de casa sem avisar para ninguém, deixando todos de uma forma preocupados com o que teria acontecido. Mal sabem eles que a mãe foi visitar a querida tia Zélia, que é a Sueli Franco, para desabafar com ela suas tristezas do presente e recordar os bons tempos do passado. Exercício 3. Lendo atentamente os cartazes e as sinopses, descreva brevemente quais recursos foram usados para convencer o público a ir ao cinema. Bom, no primeiro caso, Senhor dos Pastéis, do Hortifruti, etc., era para comprar no Hortifruti e para comprar naquela barraca de pastel. Essa sinopse com os desenhos quer convencer o quê? Como que o autor convenceu? Tenta convencer, pelo menos, as pessoas a irem ao cinema assistir a esses filmes, pela sinopse. A sinopse é um texto, gente, pequeno, objetivo, tá? E que desperta muito a curiosidade do leitor, para quem vai ler um livro, ou do espectador, para quem vai assistir a uma peça, a um filme, tá? Então, assim, ai, que legal que parece, do jeito que ele tá. A mãe hiperativa, pô, imagine uma mulher de meia idade hiperativa.
Pô, já gostei. Aí todo mundo achando que ela tinha acontecido alguma coisa com ela e ela estava tão perto visitando uma tia. Então, o que ele usou? Certo? É uma linguagem clara, curta, objetiva. Objetiva até certo ponto, tá? Desculpa, não é tão objetiva, meio até subjetiva. Por quê? Porque ele coloca que hiperativa, ela não larga do pé de seus filhos. É uma visão dele, ela não largar dos pés dos seus filhos. Havia um outro modo dele falar a mesma coisa sem deixar uma opinião, ok? Então, resumindo, quais os recursos? Verbal e não verbal, tá? E o modo como ele se expressa na forma verbal, tá? Uma linguagem acessível a todos os públicos. Um juiz de direito lendo essa sinopse vai entender perfeitamente do que trata. Vocês lendo essa sinopse vão entender perfeitamente do que trata, ok? Dúvida já sabe, né? Infelizmente não dá para falar levanta a mão. Mas quem sabe pelo Classroom a gente consegue. 4. Complete a tabela usando elementos de coesão, palavras que permitem a ligação das frases. Eu tinha explicado, lembro, de preposição e conjunção. No caso, aqui, era para vocês completarem com as conjunções, que são aquelas que dão a ideia de adversidade, de somatória, de explicação, de conclusão e assim por diante, tá? Então, o primeiro, quero ir ao cinema. Blá, não tenho dinheiro. Ué, eu quero ir ao cinema. Não tenho dinheiro? São duas ideias. A primeira ideia é que eu quero ir ao cinema. A segunda, eu não tenho dinheiro. O que usar? A grande maioria, tá? Grande número de alunos que eu li, né, que me entregaram essa tarefa, colocaram a conjunção correta, que é o mas, ou porém, ou contudo, todavia. Mas os mais usados são mas e porém. Então ficaria assim: quero ir ao cinema, mas não tenho dinheiro, porém não tenho dinheiro. Quero ir ao cinema, passear no shopping. Duas informações afirmativas. Quero ir ao cinema, passear no shopping. Uma exclui a outra? Não, pelo contrário. Uma se soma à outra. Quero ir ao cinema e passear no shopping. Então seria uma conjunção aditiva e. A primeira é adversativa, tá? O mas. Cheguei atrasada, choveu muito. Cheguei atrasada, uma informação. Choveu muito, outra informação. O que está faltando? Algo que ligue essas duas informações. Qual seria esse algo? Choveu, faltei. Aliás, aqui é um dos erros, tá? Faltei a aula, com a craseado. Faltei a aula, que eles não colocaram. Podem verificar na apostila. Faltei a aula ontem. Desculpa, cheguei atrasada. Não. Faltei a aula ontem e fiz a lição. Faltei a aula ontem, fiz a lição. Aqui, no meu entendimento, desculpa, eu pulei, porque é ruim ficar acompanhando pelo computador, tá? Faltei a aula ontem, fiz a lição. Apesar de ter faltado a aula ontem, o que aconteceu? A lição foi feita. Então, é uma ideia que dá uma diversidade, é uma ideia contrária. Como alguém falta a aula e faz a lição? Não, faltei a aula ontem, mas, ou contudo, porém, fiz a lição, tá? A de baixo, o rei saía às ruas, o povo cumprimentasse. Qual a finalidade do rei sair às ruas? A fim de que o povo o cumprimentasse, ou para que o povo o cumprimentasse, ok? Faltei a aula ontem, fui ao médico. O que ele está querendo falar ou ela quer falar? Quer falar. Faltou a aula por quê? Porque fui ao médico, ou pois fui ao médico. Está dando o quê? Uma justificativa, uma explicação. Estava preparada para a prova. É um erro, porque é ela, tá? Aqui é claro o erro de digitação. Desculpa aí, pessoal. Ela estava preparada para a prova. Ficou nervosa. Ela estava preparada para a prova, mas, porém, ficou nervosa, tá? Por que poderiam falar e ficou nervosa?
Porque e ficou nervosa parece que exige mais ainda uma continuação. Enquanto que o mas e o porém, tá? Perfeito, é uma justificativa, tá contrariando que ela estava preparada para a prova, no entanto, também pode ser, ficou nervosa, tá? Ela estava preparada para a prova, saiu-se muito bem. Uma informação, outra informação, uma somando-se à outra. Então, ela estava preparada para a prova e saiu-se muito bem. O atleta treinou muito. A mesma coisa da de cima. E conseguiu ser campeão. Portanto, conseguiu ser campeão, tá? O atleta treinou muito, não conseguiu ser campeão. Apesar dele ter treinado muito, não conseguiu ser campeão. Então, qual seria a conjunção? Outra vez, uma ideia contrária. O atleta treinou muito, mas não conseguiu ser campeão, tá? Vamos tentar fazer mais, porque teve houve alunos que me mandaram já a apostila toda. Então, vamos tentar fazer essa correção. Ele era artilheiro do time. Ele não marcou nenhum gol no campeonato. Ele era artilheiro do time. Ele não marcou nenhum gol no campeonato. Ah, portanto, ele era artilheiro do time, portanto, não marcou nenhum gol? Não, porque o portanto seria uma explicação. Ele ser artilheiro quer dizer que ele faz muitos gols. O caso dele não marcar nenhum gol no campeonato não é a mesma afirmativa da primeira frase, da primeira oração. Concorda comigo? Ele era artilheiro do time, pois não marcou nenhum gol. Não está explicando por que ele era artilheiro, porque quem é artilheiro marca gol. Esse pois parece que está explicando por que ele não marcou muitos gols. Ele era artilheiro do time, já que não marcou nenhum gol. Por que já que? Esse já que mostra uma outra circunstância, tá? Se ele é artilheiro e não marcou gol no campeonato, não são ideias opostas? A única que tem ideia que é oposta é a alternativa D, porém, ok? Devolva-me o livro, estou precisando dele. Por que você tem que me devolver o livro? Porque estou precisando dele. A fim de, estou precisando dele. Fica correto? Absolutamente. A fim de é finalidade, tá? Devolva-me o livro caso estou precisando dele. Caso indica o quê? É uma finalidade? Não. É um porquê? Não. Então você já sabe que caso não cola, não liga. Leiam para vocês verem colocando. Devolva-me o livro caso estou precisando dele. Não. Devolva-me o livro, pois estou precisando dele. Pois. Por que você tem que devolver o livro? Pois eu estou precisando dele. Ok, é uma explicativa. Devolva-me o livro, mesmo que. É uma condição? É uma concessão? Não. Então, mesmo, devolva-me o livro, mesmo que estou precisando dele? Não. Então, no caso, a única coerente é o pois. Questão do Enem, hein, gente? Enem, pro 9º ano. O emprego dos recursos verbais e não verbais nesse gênero textual adota como uma das estratégias persuasivas. Vamos lá. Primeira figura. Fumar causa câncer de pulmão. Fumar causa câncer de laringe. Crianças que convivem com fumantes têm mais asma, pneumonia, sinusite e alergia. Fumar causa câncer de boca e perda dos dentes. Em gestantes, fumar provoca partos prematuros e o nascimento de crianças com peso abaixo do normal. Ao fumar, você inala arsênico e naftalina, também usado contra ratos e baratas. Quais foram, então voltando à pergunta, o emprego dos recursos verbais e não verbais nesse gênero textual adota como uma das estratégias persuasivas, porque estimular o consumo do cigarro, indicar a utilidade do cigarro como pesticida contra ratos e baratas, aponta para o descaso do Ministério da Saúde,
mostra relação direta entre o uso do cigarro e o aparecimento de problemas no aparelho respiratório. Eu espero que quem tenha feito tenha colocado a alternativa D, e quem está acompanhando essa aula raciocine e veja que realmente é a alternativa D. Por quê? Em algum momento do texto, se a A fosse a correta, fala, fume faz bem para a saúde, não provoca doença nenhuma. Fala que a utilidade do cigarro como pesticida contra os ratos e baratas. Não é o cigarro que tem essa utilidade, são 2 componentes que existem do cigarro, tá? Apontar para o descaso do Ministério da Saúde? Não, porque essa campanha que aparece é do Ministério da Saúde, tá? Então a única possível seria a alternativa D, de dado. 8. O texto é uma propaganda de um adoçante que tem o seguinte slogan: mude sua embalagem. É a forma de tá escrito o quê? A palavra açúcar, mais uma vez a linguagem verbal e não verbal. O açúcar num pacote que tem até umbigo, quer dizer que quem consome muito açúcar pode ficar com a silhueta desse jeito, além de ser prejudicial à saúde, tá? Não é só uma questão estética, ok? Então vamos lá. A estratégia que o autor utiliza para o convencimento do leitor baseia-se no emprego de recursos expressivos, verbais e não verbais, com o objetivo de ridicularizar a forma física do cliente, criticar o consumo de produtos industrializados, associar o vocábulo açúcar à imagem do corpo fora de forma e de incentivar a prática de esportes. Primeiro, em nenhum momento ele falou da prática de esportes, ok? Ele só mostra a palavra açúcar e a silhueta meio gordinha, até com o umbigo. Aqui, eu acho que se eu tivesse elaborado uma das alternativas, ridicularizar a forma física do cliente. Os mais desavisados poderiam colocar essa. Por quê? Porque quando se fala de gordura, as pessoas ridicularizam ou pessoas gordas demais ou pessoas magras demais, tá? Eu teria um pouco mais de prudência na hora de colocar isso, ridicularizar a forma física do cliente, embora não seja essa a correta, ok? Criticar o consumo de produtos industrializados. A gente sabe que o açúcar é um produto industrializado, mas no texto fala alguma coisa de indústria, de produtos industrializados, nem na figura, nem no texto. Açúcar. O açúcar é o texto, tá? E a figura, a forma é a figura. Associar o vocábulo açúcar à imagem do corpo fora de forma? Vamos ver a D. Incentivar a prática de esportes? Não, é muito importante a prática de esportes, tá? Só que não é o intuito dessa propaganda. O intuito dessa propaganda está focado onde? No açúcar. Então, a alternativa correta é a C, de carinhosos. As afirmações a seguir contêm fato e opinião. Lucas é alto, deve, portanto, jogar basquete. Qual é o fato? Lucas é alto. A opinião deve, portanto, jogar basquete. Por quê? Lucas é alto é uma informação. Deve, portanto, jogar basquete é uma pessoa que acha que ele é alto, que acha que todas as pessoas que são altas devem jogar basquete. Então, deve, portanto, jogar basquete é a opinião. Carlos é um excelente professor. Ele estudou na Universidade Federal de São Carlos. Qual é a informação? A informação, o fato, um dado, entendeu? Um dado, Universidade Federal de São Carlos. Não é uma opinião, é um fato, é um dado. Então, a B, ele estudou na Universidade Federal de São Carlos, é o fato, tá? A opinião dele ser um excelente aluno é Carlos é um excelente aluno, ok? Aí é a opinião, não é também pelo fato só dele ter estudado na Universidade Federal de São Carlos que ele é um bom aluno. Ele ser um excelente professor, aliás, não implica ele ser por ter estudado na universidade. É a pessoa que observou isso, é a opinião da pessoa, tá? Marcelo não tem muita responsabilidade. São 9 horas e ele não apareceu. Outra vez, olha o dado aparecendo, o fato. No caso aqui, horas. São 9 horas e ele não apareceu. Esse é o fato. Qual que é a opinião?
que Marcelo não tem muita responsabilidade. Ok? Sinto, às vezes, dor de cabeça. Pode ser o cansaço. Qual é o cansaço? Qual é a opinião? E qual é o fato? O fato é, sinto, às vezes, dor de cabeça. É um fato, eu sinto e acabou. Qual é a opinião? Pode ser cansaço. Ok? E o livro é interessante. Apresenta relatos de meninos de rua. Apresenta relatos de menino de rua. É uma opinião ou é um fato? É um fato, pois apresenta relatos, tá? O livro é interessante, aí já mata, porque quando aparece é interessante, é ruim, é bom, é lindo, é maravilhoso, é isso, é aquilo, vocês já sabem ou podem deduzir que seja uma opinião, ok? Gente, eu vou parar um pouco, que avisou que a bateria tá fraca, eu vou pôr para carregar, tá bom? Espera só um pouquinho.